Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 13º episódio. E hoje eu trago aqui o primeiro livro de mistério / crime do podcast. Eu já trouxe aqui outros livros que envolveram algum tipo de mistério, mas esse aqui é o primeiro livro de mistério, de crime, que não tem envolvimento com o sobrenatural, assim, que é o que geralmente eu trago aqui. Já trouxe O Exorcista, trouxe Assombração na Casa da Colina, sempre com um pé ali no mundo sobrenatural, mas hoje se trata de um livro de mistério, de uma autora que vem se destacando, uma autora bem jovem que vem se destacando nos últimos anos, no meio literário, obviamente, mas é um livro bem impactante, bem legal de ler, bem aqueles page turners que eles falam, que tipo, tu não consegue largar o livro, porque o livro é bem envolvente, uma história bem envolvente. Eu já li alguns livros de mistério, assim, principalmente da Agatha Christie, assim, como Expresso Oriente, E Não Sobrou Nenhum, que pra mim é o melhor livro de crime que eu já li, é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E eu li mais um, como é que era? Era Aventura em Bagdá, se eu não me engano. Mas esse eu acho que é o primeiro livro de mistério que eu leio contemporâneo, assim, que seja novo, seja de uma autora contemporânea, nova, não seja de uma autora clássica, que nem a Agatha Christie, e trago ele aqui no podcast, que é um livro muito legal mesmo. O livro contém, para vocês terem uma ideia, mais de 4.000, quase 4.500 classificações ali na Amazon. Quase 4.500 notas ali na Amazon. E o livro é de 2018, ou seja, é um livro bem recente, mas já começou a angariar vários leitores, mesmo nos seus anos recentes de vida. E tem 3 anos de vida, eu acho. Já tem muito leitor lendo ele, ou já leu ele, já partiu para os outros livros que a autora também está trazendo, que também são de mistérios / crime. Certo? O nome do livro é O Homem de Giz. A autora é a C.J. Tudor. Eu acho que eu estou falando o nome dela certo aqui, C.J. Tudor. O ano original de publicação é 2018, ou seja, somente de 2 anos atrás. Eu falei que o livro estaria fazendo 3 anos, mas está fazendo 2 anos, na verdade. A editora que traz aqui o livro para o Brasil é a Intrínseca. E o livro contém 272 páginas. Então, O Homem de Giz. E assim, pessoal, eu acabei de ler o livro, assim, literalmente eu acabei de colocar o livro aqui na mesa e terminei ele, porque eu senti, assim, que ele é um livro tão envolvente que eu falei, vou acabar de ler ele e já vou partir aqui pro episódio aqui para falar as minhas percepções, se eu gostei ou não gostei. E claro, vocês já estão sabendo que eu gostei, né? Eu já falei no começo do episódio. Então, perdoe se não tem um roteiro muito estruturado para esse livro, assim. Eu vou falando conforme eu vou lembrando aqui, porque eu realmente acabei de terminar de ler ele. Mas o resumo da história é o seguinte: como eu falei, é um livro de gênero crime / mistério e conta a história de um grupo de garotos e uma garota, na verdade, no ano de 1986. E esse grupo de crianças, vou chamar eles assim, esse grupo de crianças, ele se situa na cidade de Underbury, na Inglaterra, e é uma cidadezinha bem pacata, assim, bem turística, mas pacata, assim, bem pequena. E esse grupo de crianças fazem coisas de criança, assim. Eles têm por volta de 12 a 13 anos, andam de bicicleta, eles fazem o que toda criança faz nesses países desenvolvidos, que é brincar na rua, no caso, ainda mais em 1986, né? E esse grupo de crianças, ele começa a se comunicar. Eles têm um código deles que é se comunicar por meio de desenhos de giz. Ou seja, a criança estava lá na casa dela e ela vê que tem um desenho de giz desenhado lá na calçada da casa dela, que é um código para que eles fossem brincar, sei lá, no lago ou no parque ali do recreio ou em algum outro parque da cidade. Ou seja, eles se comunicam por códigos por meio de desenhos de giz de cera, né? No chão, nas árvores e tal. Então eles se comunicam por códigos, só que eventualmente coisas meio estranhas começam a acontecer, assim. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui do livro, mas algumas mortes começam a acontecer, e não só morte, mas algumas situações bem bizarras começam a acontecer enquanto eles ainda são crianças, e sempre com os desenhos de giz sendo envolvidos nessas tramas de mistério que vem acontecendo, né? Então, uma certa pessoa morre, tem giz associado à pessoa, encontra um giz com a pessoa e tal. Então, aquela brincadeira deles sai meio que perde a mão um pouco e começa a crescer um pouco o espectro, assim, da questão do giz
na história. Então, algumas coisas misteriosas começam a acontecer enquanto eles ainda são pequenos. Algumas, como eu falei, não vou dar spoiler aqui, mas algumas pessoas acabam morrendo ali, não do grupo de amigos, mas envolvendo o grupo de amigos da história. A história é contada pelo protagonista do grupo de amigos, o Ed, e a história ela é contada de forma intercalada. Por quê? A história é contada do ano de 1986 e 2016, ou seja, 30 anos, 86, 96, 2006, 2016, eu tô vendo se estou fazendo certa conta. Então, a história é contada em um capítulo, conta a história de 1986, o que estava acontecendo e tal, e no próximo capítulo já é a história atual, 2016, e os meninos e a menina mais velhos, e muitos deles ainda vivendo com aquelas histórias do passado, né? A vida deles resultante daquelas histórias que eles viveram no ano de 1986. Então o livro é bem legal porque ele tá num capítulo e tá contando a história deles lá num parque de diversões e tal, em 1986, e daqui a pouco acaba essa história. Claro, sempre tem um cliffhanger em cada capítulo, e o próximo capítulo já puxa para 2016 e fala, atualmente Ed está na sua casa, é um professor e tal, que no caso é o protagonista. A história é contada pelos olhos desse protagonista, né, o Ed. Então a história é intercalada assim. Às vezes até quando tu tá, por exemplo, lendo um capítulo que seja o ano de 1986 e a história acaba ali meio que acaba num cliffhanger, que nem eu falei, tu quer continuar lendo a história daquele ano, só que a autora te coloca pro ano de 2016 e fala, atualmente começa a contar histórias atuais assim das pessoas ali do grupo de amigos. Ou seja, a autora faz essa brincadeira dos anos, mas é bem legal porque as coisas que acontecem em 1986, tu vê os efeitos delas em 2016. Ou seja, contam uma coisa que aconteceu lá quando elas eram crianças e depois puxa pro momento atual e já explica o porquê da personalidade daquele garoto ou daquela garota que cresceu e tal, muito pelos acontecimentos que aconteceram no caso de 1986. Então, o livro intercala os anos. E no ano de 2016, o ano atual, o que acontece? Depois de 30 anos desses acontecimentos, das mensagens dos homens de Giz, que começaram a ficar associadas a alguns acontecimentos bizarros na cidade, não só a pessoas aparecendo mortas, mas também algumas coisas que aconteciam, aquelas coisas típicas da cidade, né? O reverendo da cidade, o reverendo da igreja da cidade se envolve em uma coisa bem bizarra. De novo, eu tô tentando muito não falar de spoiler aqui, mas o reverendo se envolve em uma coisa bem bizarra e o homem de Giz, os desenhos de Giz também são associados a essa coisa bizarra que acontece com o reverendo e tal. Então, tem sempre o Giz envolvido nisso, porque por isso o nome do livro é O Homem de Giz, né? E 2016, esses amigos que na verdade não são tão próximos assim como eram em 1986, todos eles recebem uma carta com o desenho de um homem de giz enforcado, morto. Então depois de 30 anos eles recebem essa carta, eles falam, opa, alguma coisa tá acontecendo, ou o cara que eventualmente matava lá em 86, e esse era outro detalhe da história, né? Eles não conseguiam descobrir quem era responsável não só pelos assassinatos, mas pelas coisas bizarras que estavam acontecendo na cidade em 86. Então, depois de 30 anos, eles meio que notam assim, tá, todo o grupo daqueles amigos recebeu uma carta com um homem de giz morto. Quer dizer que a pessoa que estava fazendo aquilo no passado está viva e quer alguma coisa, quer, sei lá, reavivar as histórias do passado e tal. Então é bem o plot geral do livro é esse, né? Então, em 2016, eles começam a descobrir, o protagonista começa a investigar um pouquinho mais dos acontecimentos do passado, começa a identificar que coisas que eles pensavam que tinham acontecido de uma forma, na verdade aconteceram de outra, porque eles começaram a investigar realmente a fundo as coisas que haviam acontecido. Ou seja, um livro bem legal para quem gosta de mistério, assim. Como eu falei, a cada final de capítulo é um cliffhanger, é um page turner, tu quer virar a próxima página para entender o que aconteceu, e quando tu está em 86 e muda o ano para 2016, fica, porra, eu quero pular esse capítulo de 2016 porque eu quero voltar a 86 e continuar entendendo o que está acontecendo lá, né? Então é um livro bem legal para quem gosta desse tipo de mistério, né? E contando assim um pouco do tipo de escritora que a C.J. Tudor ela dá para ver claramente que ela se espelha muito no Stephen King, porque até o próprio Stephen King falou que esse livro é muito bom e quem gosta do Stephen King vai gostar dela e tal. E não dá para não comparar esse livro com aquela história que tá no livro Quatro Estações do Stephen King, onde também um grupo de crianças encontra um corpo e até virou
virou um filme. Não vou me recordar o nome do filme agora, eu acho que é Sempre Junto, Sempre Contigo, alguma coisa assim, que é um grupo de amigos que encontra também um corpo quando eles ainda eram crianças, né? Então não dá pra te fugir muito assim. Dá pra ver claramente a referência de Stephen King nessa história. O que é muito foda, assim, que a autora não copia a forma que Stephen King escreve, mas ela leva ele como referência na sua narrativa, né? Então, a autora também eu gostei muito que não é um livro extenso, por mais que ele tenha uma história bem detalhada e bem fechada, devo dizer aqui que o final é muito bom, é muito bom. Eu geralmente meio que fico bem triste com finais, assim, porque geralmente não são tão bons quanto o decorrer da história do livro, mas nesse caso aqui o final é muito bom. Realmente a autora entrega o final, entrega todo aquele suspense que tu vive durante o livro, que tu fica pensando, bah, como é que isso vai terminar? Quem é que é o assassino? Quem é que é o homem de giz e tal? Final das contas ela entrega. E em alguns momentos, claro, vira um pouco de novelinha, assim, novelinha que eu digo é tipo, o cara tá lá no bosque e o amigo dele vê um suspeito no bosque e coincidentemente esse amigo que passou já tinha visto esse cara antes, ou seja, meio que uma cruza de histórias assim, mas que isso em qualquer livro de mistério eu acho que tem que acontecer para as coisas ficarem todas juntas, né? Conectadas, para as histórias ficarem conectadas. Então acontece muito disso, mas mesmo acontecendo isso, é um livro que te prende, que te faz terminar ele o quanto antes para te saber o que aconteceu. Eu tô bem ansioso para ler os outros livros da autora. Como eu falei aqui, esse livro é de 2018. Eu acredito que seja o primeiro livro dela. Depois ela já tem mais 2 livros que estão ali na Amazon para vender. Talvez ela tenha outros que ainda não foram traduzidos para português, mas ela já é uma autora bem conceituada, bem reconhecida, e eu tô bem ansioso para ler os outros livros também de mistério que ela tem. E o final é simplesmente tipo de explodir cabeça, assim, um final que, sem falar de spoiler assim, mas eu vou dizer que é um final bem sangrento. Para você que gosta de história de terror, talvez, e pense, história de crime, isso não me prende muito. Eu quero ver fantasma, eu quero ver zumbi, eu quero ver monstro. Mas às vezes, o pior monstro é o ser humano. Olha, vou te deixar com essa frase aí para pensar. O pior monstro é o ser humano, e com certeza aqui nessa história, o pior monstro é o ser humano. É um final bem sangrento, bem sanguinolento, bem soturno, bem escuro, e que entrega realmente o que o livro promete desde o começo, né? Como eu falei, é legal também identificar como os acontecimentos do passado moldam as pessoas atualmente, assim, o adulto, como mostra ali na história, né? Como todo aquilo que a gente pensa como primordial, essencial na nossa infância, acaba, de certa forma, nos impactando. E o livro conta muito de um assunto que é a amizade. A amizade entre esse grupo de amigos, a amizade que eles têm. A gente sabe que existem amizades e amizades, né? Tem aquela amizade do melhor amigo, mas tem aquela amizade do conhecido, que por 1 ano a gente ficou amigo e depois nunca mais falou, mas de certa forma ainda possui algum tipo de amizade ali no meio. O livro conta bastante esse tipo de história, né? De dinâmica da amizade, de como a gente se aproxima de certas pessoas e as pessoas vão se transformando durante a vida deles. E pelo livro dá um pulo de 86 para 2016, tu pensa, nossa, olha quanta coisa aconteceu, 30 anos aconteceram na vida desse grupo de crianças, mas de certa forma tudo que aconteceu nesses 30 anos não moldaram as crianças como moldam os primeiros anos de vida, que nesse caso foi o ano de 86, né? Como o ano de 86 foi muito importante para o caráter, para a transformação do adulto que essas crianças vieram a ser. E eu lendo assim, eu penso muito também na minha infância, na minha história, e realmente como as coisas que acontecem na infância meio que nos definem, assim. Muitas coisas acontecem na nossa adolescência e até na nossa vida adulta que podem fazer com que a gente mude, mas as coisas que realmente fazem o nosso caráter, a nossa personalidade ser moldada como são as coisas da infância, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente começa a absorver muita coisa, vocês não têm aquelas lembranças que vocês têm, assim, mas que vocês não sabem por que vocês têm elas, assim. Não foi nada de especial no dia, mas por alguma razão vocês retornam em alguns momentos a ter aquela lembrança e vocês pensam, tá, mas por quê? Por que eu lembro disso? Por que eu lembro do cheiro do suco de laranja que minha mãe fazia de manhã cedo, assim? Algumas coisas que às vezes a gente não dá importância, mas tudo isso vai moldando o nosso caráter, vai moldando quem a gente é,
o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E isso é muito foda, isso eu curti muito do livro, né? Que ele traz isso, esse salto de 30 anos, que muitas coisas aconteceram, mas os adultos ainda são aquelas crianças, até tem uma fala no livro, né? Os adultos são crianças com mais pelos e maiores. É isso que o livro fala em certa passagem que o protagonista conta. E nada mais é do que a gente é isso, né? A gente é uma criança grande que muitas vezes não sabe o que fazer da vida e acaba vivendo a vida aí aos trancos e barrancos, com a personalidade que nos moldou lá no começo, na nossa infância, e um pouquinho da nossa adolescência também, que é o que o livro conta, né? O livro conta em 86, esse grupo de crianças tinham 12, 13 anos, e depois conta quando eles já estão com 30, 40 anos, o que é muito legal desse livro. Estou bem ansioso para ler o próximo livro da C.J. Tudor. Se eu não estiver pronunciando aqui certo, bom, vocês vão saber. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Bookcast. Esses episódios que falam contam livros de histórias acabam sendo mais curtos porque eu não quero dar nenhum spoiler, então não quero dizer quem é que morreu aqui lá em 86, não quero dizer o que aconteceu em 86, não quero dizer o que aconteceu em 2016 no livro. Eu quero que vocês desfrutem essa história como eu a desfrutei. Indico muito esse livro para quem gosta de Agatha Christie, para quem gosta de livros de mistério, de um pouco de terror também, por mais que não tenha sobrenatural. É um livro para quem gosta de terror, porque tem várias cenas de terror também, principalmente o final. Esperem pelo final, se vocês não curtirem muito o mistério. Leiam esse livro pelo final, porque ele entrega realmente, a autora consegue entregar um final bem bacana. E eu indico esse livro, com certeza, e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela audiência, pelos episódios que vocês já ouviram. Se esse foi o primeiro episódio que vocês ouviram do meu podcast, por favor, ouçam os outros. Eu, no caso, tenho 12 episódios que vocês vêm ouvindo também, e eu tenho gostado bastante de trazer isso para vocês, trazer as minhas opiniões, de certa forma incentivar a leitura de alguns livros e não a leitura de outros. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Eu, obviamente, estou. Muito obrigado pela audiência e até o próximo livro. Até mais!